Disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse enquanto eu estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Anuncio a todos os presentes que neste momento o excelentíssimo senhor presidente fará a abertura dos trabalhos. Boa tarde a todos aqui presentes. Constatado o quórum regimental. Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno, solicito o senhor segundo secretário a realização das chamadas dos senhores vereadores para a verificação de suas presenças. Alô. Francisco Roberto Vasconcelos, Iná Maria Macedo Osterri, Antônio Ademar Alencar Neto, Manuel Fredney Rios, Edilson dos Santos Vasconcelos, Edmilson Leocádio Sampaio, João Batista Viana, José Erasmo Ramos Soares, Renê Osterno Rios, Rosenberg Gomes Guimarães, Socorro Osterno Neves. Convido o senhor segundo secretário a proceder com a leitura da ata da sessão anterior e da ata da sessão extraordinária, ocorrida às 11 horas do dia 14 de maio de 2019. Ata da 13ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Marcos, Ceará, aos 13 dias do mês de maio do ano de 2019, às 10 horas, conforme a portaria número 007, de 6 de maio de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo, no plenário Geraldo Bastos Osterno, Rua Rio Sem Número, realizou-se a 13ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Francisco Roberto Vasconcelos e secretariada pelo senhor primeiro secretário Antônio Ademar Alencar Neto. Estiveram presentes todos os vereadores. Contamos também com a participação de alguns munícipes. Foi proferida a leitura do Evangelho de São João, capítulo 6, versos de 36 a 38, e por ocasião do Dia das Mães, foi lida uma poesia dirigida às vereadoras e servidoras mães da casa. Constatado o quórum regimental, o excelentíssimo senhor presidente abriu a sessão, invocando a proteção e as bênçãos de Deus sobre os trabalhos da Casa Legislativa. Em seguida, solicitou do senhor primeiro secretário que proferisse a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, feita a verificação de quórum e constatada a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, foi submetida pelo excelentíssimo senhor presidente à discussão e votação do plenário, sendo aprovada sem discussão e assinado pelo excelentíssimo senhor presidente e pelo senhor primeiro secretário. Sequenciando, o excelentíssimo senhor presidente iniciou o pequeno expediente, com o senhor secretário fazendo a leitura das correspondências. Ofício número 2904-2019-001, requerimento 2904-2019-01, de 29 de abril de 2019, oriundo do Poder Executivo, oriundo do excelentíssimo senhor prefeito municipal Roger Neves Aguiar, solicitando a necessária autorização para ausentar-se do município
no período de 18 de maio a 1º de junho de 2019, do corrente ano, a fim de realizar viagem ao exterior, sem ônus para os cofres públicos e com desconto em seus subsídios. E ofício número 383/2019/GAB/PGC/DECOM, de 22 de abril de 2019, oriundo do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, Secretaria Executiva, em resposta ao ofício número 060/2019, onde se solicita a presença do DECOM viajante no município de Marcos, Ceará. Em seguida, o excelentíssimo senhor primeiro secretário leu as seguintes proposições. Projeto de decreto número 002, de 8 de abril de 2019, de autoria da mesa diretora, que concede licença ao senhor prefeito municipal para fins de viagem ao exterior, com prejuízo do subsídio e sem ônus para o município, protocolizado sobre o número 1590, em 8/5/2019. Projeto de resolução número 002, de 10/5/2019, também de autoria da mesa diretora, que altera os artigos 3º, 78 e 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Marco, protocolizado sobre o número 1591, em 10/5/2019. Prosseguindo, o excelentíssimo senhor presidente encaminhou os referidos projetos para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emissão de pareceres em caráter de urgência. Prosseguindo, observando a urgência pela deliberação das matérias, convocou os senhores parlamentares para se reunir extraordinariamente às 10h11 do dia 14 de maio de 2019, para deliberação em turnos de votações necessários. Sequenciando, o excelentíssimo senhor presidente iniciou o grande expediente, convocando os senhores vereadores e vereadoras inscritos por ordem de chegada para o uso da palavra na tribuna. Senhora vereadora Socorro Externo, de início, tecendo considerações acerca da indicação número 004/2018, de 25 de maio de 2018, requerendo que o senhor prefeito municipal se dignasse de enviar projeto de lei à Câmara Municipal, declarando o dia 13 de maio como Dia Municipal do Terço dos Homens. Enalteceu a ação do senhor prefeito municipal Roger Neves Aguiar em acatar a referida indicação de sua autoria e assim instituiu, em 6 de junho de 2018, a Lei Municipal número 258/2019. Na oportunidade, agradeceu em seu nome e em nome de todos os cristãos de Marco a oportunidade de comemorar anualmente o Terço Municipal dos Homens. Para a vereadora, se trata de um chamado de Deus com reconhecimento às dádivas concedidas à humanidade por Maria Santíssima. Por fim, por ocasião da passagem do Dia das Mães, em 12 de maio, externo a todas as mães do município de Marco votos de congratulações, desejando a todas elas paz, amor, gratidão e admiração. Sequenciando o excelentíssimo senhor presidente, observando a inexistência de matérias a serem discutidas e votadas na ordem do dia, agradeceu a Deus pela sua proteção e ao público presente e aos senhores vereadores por suas participações e convidou-os para a sessão ordinária a realizar-se no dia 20 de maio de 2019, em horário regimental. Em seguida, declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, Antônio Ademar Alencar Neto, primeiro secretário, lavei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo excelentíssimo senhor presidente, Sala das Sessões, em 13 de maio de 2019. Francisco Roberto Vasconcelos, presidente, Antônio Ademar Alencar Neto, primeiro secretário. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar a ata em discussão e deliberação. A ata está em discussão. A ata está em deliberação. Votação iniciada. A ata aprovada. Votação encerrada.
Ata da sessão extraordinária convocada para as 11 horas do dia 14 de maio de 2019 pelo excelentíssimo senhor presidente Francisco Roberto Vasconcelos, por meio do edital de convocação datado de 13 de maio de 2019, em atendimento ao requerimento número 2904/2019/01, de 29 de abril de 2019, oriundo do Poder Executivo, para discussão e deliberação em segundo turno de votação do projeto de resolução número 002, de 10 de maio de 2019, que altera os artigos 3º, 78 e 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Marcos, Ceará, de autoria da mesa diretora. Aos 14 dias do mês de maio do ano de 2019, às 11 horas, no plenário Geraldo Bastos Osterno, foi realizada a sessão extraordinária sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Francisco Roberto Vasconcelos e secretariada pelo senhor primeiro secretário Antônio Ademar Alencar Neto, para discussão e deliberação em segundo turno de votação do projeto de resolução número 002, de 10 de maio de 2019, de autoria da mesa diretora, que altera os artigos 3º, 78 e 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Marcos, Ceará. Estiveram presentes todos os vereadores. Constatado o quórum regimental, o excelentíssimo senhor presidente abriu a sessão invocando a proteção e as bênçãos de Deus sobre os trabalhos da Casa Legislativa. Em seguida, solicitou do senhor primeiro secretário que proferisse a leitura da ata da sessão extraordinária ocorrida às 10 horas do dia 14 de maio de 2019, que, após lida feita a verificação de quórum, constatada a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, foi submetida pelo excelentíssimo senhor presidente à discussão e votação do plenário, sendo aprovada e assinada pelo excelentíssimo senhor presidente e pelo senhor primeiro secretário. Sequenciando, o excelentíssimo senhor presidente, verificando o quórum regimental para dar prosseguimento aos trabalhos e inexistindo matérias a serem lidas no pequeno expediente, ordenou o senhor primeiro secretário que desse conhecimento ao plenário de todas as matérias que seriam discutidas e deliberadas na ordem do dia. Na oportunidade, o senhor primeiro secretário leu o projeto de resolução número 002, de 10 de maio, de autoria da mesa diretora, que altera os artigos 3º, 78 e 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Marcos, Ceará. Prosseguindo, o excelentíssimo senhor presidente submeteu a referida matéria à discussão do plenário. Não tendo havido interesse por parte dos vereadores para a discussão da matéria, o excelentíssimo senhor presidente submeteu à deliberação do plenário o referido projeto com seu respectivo parecer em processo nominal por quórum de maioria simples em segundo turno de votação, tendo havido a seguinte votação: 5 votos favoráveis dos vereadores Manuel Fredinei Rios, Edilson dos Santos Vasconcelos, Edmilson Leocádio Sampaio, João Batista Viana e Iná Maria Macedo Osterni. 5 votos desfavoráveis dos vereadores José Erasmo Ramos Soares, Antônio Ademar Alencar Neto, Rosenberg Gomes Guimarães, René Osterno Rios e Socorro Osterno Neves. Tendo desempatado a votação com voto desfavorável o senhor vereador presidente Francisco Roberto Vasconcelos, ficando, portanto, o referido projeto desaprovado. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo senhor presidente agradeceu a Deus pela sua proteção e aos vereadores por suas presenças. Em seguida, declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, Antônio Ademar Alencar Neto, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, após lhe aprovada, vai assinada por mim e pelo excelentíssimo senhor presidente. Sala das sessões em 14 de maio de 2019. Francisco Roberto Vasconcelos, presidente. Antônio Ademar Alencar Neto, primeiro secretário. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação a ata da sessão extraordinária do dia 14. A ata está em discussão. A ata está em deliberação. Votação iniciada. A ata aprovada. Votação encerrada. Pequeno expediente. Convido o senhor segundo secretário a dar conhecimento ao plenário de todas as matérias que derem entrada nesta casa. Nós passamos aí para o grupo um convitezinho que veio agora, sobre uma oficina, como aumentar suas vendas. Para vender bem é necessário entender o próprio potencial e também estar por dentro do mercado, da concorrência dos fornecedores e especialmente do cliente. A capacidade de administrar e de planejar as vendas
de uma empresa são atitudes diferenciais no sucesso do pequeno negócio. Com esse foco, a oficina Como Aumentar Suas Vendas oferece informações para que você compreenda as necessidades do mercado e saiba como ampliar as possibilidades de crescimento de sua empresa. A data 23/5/2019, de 18 às 22 horas, no local Tiro de Guerra, Avenida Prefeito Guido Osterno, público-alvo, microempreendedor individual. Não, está falando aqui não. O público-alvo é microempreendedor individual, é gratuito. É das 18 às 22 horas. É uma oficina. É uma oficina, como aumentar suas vendas. Como fosse assim um fórum, como se fosse uma audiência pública, dividindo em turmas para poder ser discutido. Mensagem em urgência número 017, de 13 de maio de 2019. Senhor Presidente, senhores vereadores da Câmara Municipal de Marco, submete à elevada consideração de Vossas Excelências o projeto de lei em anexo que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal para a alienação de veículos automotores e de materiais diversos do patrimônio do município de Marco. Dita alienação se faz necessário, posto que tais bens, em razão da depreciação decorrente do tempo, perderam sua finalidade ao poder público, sendo que a maioria não mais possui condições de recuperação e, para outros, a referida recuperação é economicamente inviável. Assim, considerando que tais bens integrantes do patrimônio público do município não mais atendem à sua finalidade e que os valores apurados com sua alienação, através de leilão, serão revertidos na aquisição de novos bens, encontram-se resguardados os interesses da administração municipal, bem como os princípios que a norteiam. Em face de todo o exposto e da possibilidade legal, enviamos o presente projeto de lei para apreciação e esperada aprovação por parte dessa honrosa Casa Legislativa. Por conta da relevância e da urgência desse projeto, nos conformes do artigo 58 da Lei Orgânica do Município, solicita a doação de regime de urgência para sua apreciação. Nesse ensejo, renova a Vossa Excelência e aos demais pares votos de elevada e distinta consideração. Passo do Governo Municipal do Marco, 13 de maio de 2019, Roger Neves Aguiar, Prefeito Municipal. Dispensa a leitura do projeto. É porque tem uma cópia aí, cada vereador tem uma cópia. E esse projeto, né, em regime de urgência, não. Ela colocou aqui regime de urgência, porque segundo o artigo da Lei Orgânica 58, regime de urgência é 30 dias. Agora, urgência urgentíssima é que tem mais pressa, viu? Mas isso aqui vai tramitar normal. E aqui tem aí a descrição dos objetos, vocês estão com... Não é porque ela colocou aqui só veículo, né? É porque ela usou aqui Não, acho que é porque ela talvez se atrapalhou, colocou materiais diversos, quando isso é veículo, né? Na mensagem. O projeto não tem não, né? O projeto só está assim, autoriza o Poder Executivo a realizar a alienação de veículos e de materiais diversos do patrimônio do município, mas aqui só tem veículo na descrição, né? É porque ela botou de materiais diversos, ela deve ter havido algum engano, deve ter feito algum...
ela deve ter sido feita por outra minuta de projeto que já passou pela Câmara, aí esqueceu de tirar essa parte aí. É só ajeitar a ementa, porque vai ficar aqui tramitando normal. Vocês precisam ler isso aqui, essa descrição? Não, né? Dispensa, né? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Marcos, Ceará, requerimento número 040/2019. O vereador infracinado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, bem como à Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando urgência para com o reparo da pavimentação da rua São Domingos, situado no distrito de Mucambo, em Marco. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 10 de maio de 2019, José Erasmo Ramos Soares, vereador. É para ler a justificativa, senhor vereador? Dispensa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Marcos, Ceará, requerimento 041/2019. É o teu. A vereadora abaixo subscrita, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, requer ao Poder Executivo que se digne de empreender esforços para a construção de um bueiro na localidade de Várzea Comprida, onde os efeitos da chuva se apresentam mais evidentes, inclusive com aberturas de cratera ocasionada pela grota que rompe a estrada local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 10 de maio de 2019, na Maria Macedo Osterno, vereadora. Dispensa a leitura da justificativa. É porque ela não tinha vindo assinar mais cedo. Requerimento número 042. Dia. Requerimento número 042/2019. O vereador abaixo subscrito, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Infraestrutura, que se digne de empreender esforços no sentido de providenciar o manejo de água do açude Diamantino 2 para o abastecimento de água para o consumo humano na localidade de Vajota, nessa cidade de Marco. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 15 de maio de 2019, José Erasmo Ramos Soares, vereador. Dispensa a leitura, senhor. Pronto. Encaminho referidos projeto de lei para análise da Comissões de Legislação, Justiça e Redação para emissões de pareceres em prazo regimental e os requerimentos de número 040, 041 e o 042, a ordem do dia da sessão. Grande expediente, nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, solicito convido os senhores vereadores inscritos por ordem de chegada para o uso da palavra na tribuna. Cada orador disporá de 20 minutos. Tem um vereador inscrito, o vereador Erasmo.
Senhoras vereadoras e vereadores da Câmara Municipal de Marco, boa noite. Boa noite a todos os servidores e servidoras que aqui se encontram. Boa noite às pessoas do povo que vieram aqui nos prestigiar. Boa noite aos internautas que estão em casa nos assistindo. Inclusive, presidente, estão cobrando a melhoria da qualidade no som. Eu já estive até conversando aqui com o nosso operador e ele me explicou qual é o motivo, né? Que é um problema na internet. Portanto, se o nosso telespectador aí estiver ouvindo, que fique ciente que no prazo breve de tempo isso aí será consertado, né? Senhores, o fato de eu ter vindo para cá, para a tribuna hoje, para prestar conta com vocês sobre a nossa viagem para a capital do Brasil, que fomos há 3 semanas, participamos da marcha anual dos vereadores e vereadoras do Brasil, e participamos integralmente de tudo que foi programado. E eu resumi para vocês aqui algumas novidades que a gente viu por lá, para que vocês fiquem cientes. Afinal de contas, a nossa ida tem que ter uma função, né? Eu tenho que trazer para cá uma satisfação para vocês, já que foi gasto dinheiro público com a nossa ida para lá. O primeiro assunto que foi abordado lá em Brasília foi exatamente o fato da valorização dos vereadores. Lá foi discutido durante uma tarde inteira sobre a função do que é ser vereador. E lá eu lembrei muito aqui das nossas discussões. Inclusive, nós fomos orientados, né? Teve lá até um ministro que foi lá e um desembargador também, lá do Tribunal de Justiça de Brasília, que falaram sobre esse assunto. Inclusive, da necessidade de orientações, né, dos vereadores, por conta do que muitas vezes acontece no Brasil, não vou falar da nossa Câmara, mas de muitas por aí, que muitas vezes os vereadores, né, se atrelam, eu conheço vários municípios assim, se atrelam aos mandos e desmandos do prefeito, e acabam deixando de lado a sua principal função, não é isso? Que é exatamente fiscalizar, controlar e representar o povo, tanto na Câmara como fora dela. E dentre os nossos deveres que foi discutido lá, está o dever, tá certo, de promover e exigir que o Executivo exerça a sua gestão com o máximo de transparência, vereador Rosenberg. Tudo fundamentado, né, na lei de acesso à informação, e que cada município deve ter, de forma organizada, clara e objetiva, todos os seus atos, principalmente os atos financeiros, postados no seu portal da transparência. Nos foi lá falado também sobre a necessidade de haver uma interação entre os vereadores e o Ministério Público, e entre os vereadores e os tribunais de contas. Porque, na verdade, muitas vezes muitos de nós acabam vendo esses atores como alguém que pode vir a prejudicar a gente no futuro, mas eu imagino que quem tem, né, os seus atos limpos não tem do que temer. Então, na verdade, o Ministério Público e os tribunais de contas são nossos auxiliares. Nós devemos seguir até eles. E se tiver alguma dúvida, se tiver alguma demanda, se tiver algo que seja do interesse da coletividade, a gente deve sim procurar esses órgãos para que a gente possa se orientar. E também exigir deles a tomada de providências no que cabe à competência de cada um desses órgãos. Outra coisa que foi falada lá, Joãozinho, foi a questão da legalidade do 13º salário. Então nós tivemos lá uma reunião com o ministro do TSE, e ele entendeu ser 100% legal o pagamento do 13º salário, não só dos vereadores, mas de todos os parlamentares do Brasil. Inclusive já existe entendimento do STF, tá certo, que esse pagamento é legal e que cada Câmara pode vir a se mobilizar, né, para que venha criar lei ou inserir um texto no regimento interno e na lei orgânica, né, para que isso se torne legal. Não é lei ainda. Essa lei ela é esparsa em algumas câmaras, né? Em algumas câmaras já foram aprovadas.
Outra coisa também, pessoal, que muitas vezes deixa a população estarrecida, como esse assunto o João falou aqui na sessão passada, o fato da nossa atualização salarial ser de 4 em 4 anos. Eu não digo aumento, né? Eu digo reposição salarial. E já aconteceram vários casos em algumas câmaras do Ceará e de outros municípios do Brasil, que as câmaras foram depredadas por populares, dona Iná, porque vem um aumento de 20%, 18%, e a população não entende que a gestão inteira não é atualizada. O vereador entra no primeiro ano do seu mandato ganhando X e termina o mandato ganhando o mesmo X, não é? Então eles deixam para fazer essa reposição apenas de 4 em 4 anos, a cada novo mandato. Por isso é que vem esse montante de 18%, de 20%, de 22%. Então isso é possível que seja atualizado ano a ano, para que venha, né, venha a ser de forma justa e que não cause um impacto tão grande perante a população e perante aos cofres públicos. Um outro assunto que foi falado lá, que eu entendo que seja de relevante importância, é um fato que vem sendo discutido no Brasil inteiro, que é o Pacto Federativo. Então, baseado no entendimento de que todo cidadão do Brasil mora em um município, não faz sentido o município ser tão castigado com relação à arrecadação de impostos. Certamente vocês sabem que o município ele tem direito de cobrar 3 impostos. E muitos prefeitos têm até medo de cobrar, não é, Berg? É o ISS, que aqui no marco é irrisório. É o IPTU e outro, né? ITBI, que é mais irrisório ainda, né? Que é por conta da transmissão de imóveis. Então, o que se defendeu lá foi a possibilidade de o governo, após tramitar essas reformas que se pretende, que é a reforma da Previdência, que é a reforma tributária, que é a reforma política, que seja apresentado um projeto, tá certo, que venha a materializar o Pacto Federativo, que seja transmitido para os municípios recursos de forma mais humana, de forma mais direta. Por exemplo, muitas vezes se fala, um prefeito às vezes passa a prefeitura para outro, ele passa o mandato dele, e muitas vezes ficam muitas obras asseguradas. E o prefeito diz, deixei tanta obra, deixei tanto em obra. Mas é importante a gente saber que esses recursos que ficam, eles são virtuais. Eles não estão nos cofres da prefeitura, não é assim, Rosemary? E aí, esse dinheiro fica atrelado a um órgão, geralmente a Caixa Econômica Federal, e a Caixa fica liberando de migalhas. Acaba que uma obra dura 8 anos, 10 anos, 12 anos, a obra se desvaloriza e muitas vezes a construtora perde até a capacidade financeira de concluir a obra. E muitas vezes o que se faz, daqui 2, 3 anos já tem acabado, não dá, tem que fazer de novo. Então, o que se defende é que, por exemplo, emendas de bancada, emendas parlamentares, sejam enviadas diretamente para os cofres da prefeitura, para que o executivo possa, assim, criar os seus projetos e fazer sua obra ele diretamente, sem passar pelo crivo da Caixa Econômica Federal. É interessante, não é? E que o Bolsonaro, como ele bem dizia, né, mais Brasil e menos Brasília, ele falava isso fundamentado no Pacto Federativo, de ele fazer uma distribuição dos recursos oriundos dos impostos de forma mais humana, que o município possa passar menos necessidade, possa ter mais autonomia. Lógico. Vamos aqui outro assunto, a PEC 56. Vocês sabem o que é a PEC 56? Já leram sobre isso? Não leram, mas ouviram falar, dona Iná. É a possibilidade de extensão de mais 2 anos do nosso mandato. Então, o deputado lá de Santa Catarina, conhecido como deputado Peninha, ele apresentou um projeto de emenda constitucional. E a principal fundamentação dele, ele até estabeleceu lá os valores que a União poderia angariar com a economia. Porque uma campanha eleitoral custa um valor muito alto, tanto para o dinheiro público, né, para com o dinheiro público, como também o dinheiro particular. Que cada candidato ele também tem que mexer nas suas economias para desenvolver a sua campanha. Então, o objetivo dele era que as eleições fossem unificadas, que tivesse apenas uma eleição de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos. Então,
Essa PEC foi apresentada, já está bastante discutida, e eu procurei conversar com alguns outros deputados que eu encontrei por lá, e a maioria dos que eu conversei, teve um deles que disse que tinha falado com o Rodrigo Maia, e o Rodrigo Maia disse entender que essa PEC é inconstitucional. E ele não demonstrou nenhum interesse em colocar em votação, né, em colocar em discussão. O próprio deputado Peninha foi lá e defendeu, e muitos outros deputados que subiram na tribuna também defenderam e garantiram o seu voto. Então eles estão no aguardo que o Rodrigo Maia possa colocar esse projeto de emenda para discussão e depois para votação, né? Porque tem que ser discutido, depois passado pela Comissão de Constituição e Justiça, depois ser votado em primeiro e segundo turno na Câmara e no Senado para que possa ser inserido no texto constitucional. Eu, particularmente, pelo que eu conversei por lá, eu não tenho esperança que esse projeto seja aprovado, pelo que eu ouvi de alguns deputados que eu conversei. Outro assunto discutido bastante lá foi a reforma política. Os oradores que defenderam, que discursaram sobre a reforma política, no entendimento deles, tem um fator principal, do qual eles entendem que nós vamos ser cobaias nas próximas eleições. Segundo o entendimento, é que as eleições de 2020 serão eleições mais difíceis, mais caras, tá certo? Por conta do fato de que vai acabar a coligação. Aliás, já acabou, não é? Essa lei, ela foi instituída antes da última eleição, mas ela só vai ter validade na próxima. Então, eles estão fazendo, né, a eleição minoritária de prefeito e vereador como cobaias, né, para eles verem se o projeto realmente vai dar certo. Então, se for assim, eu imagino que vai acabar aquela coisa da pluralidade partidária que tanto se discute na Constituição. Aqui, por exemplo, nós temos vereadores aqui de 4 partidos diferentes. É possível que na próxima os 11 vereadores sejam apenas de 2 partidos. Porque se você for se candidatar como, por exemplo, o Renê, por si só jamais seria eleito. Porque não tem como qualquer um de nós aqui tirar 1.600 votos, né? Ou seja, vai acabar a coligação, mas não vai acabar o quociente eleitoral. Não, senhora. O quociente eleitoral continua. Então, a cada 1.600 votos, mais ou menos, cada partido vai ter direito, né, de colocar um vereador. Então, o quociente eleitoral continua, o que acaba é a coligação. Então, isso vai tornar a nossa vida mais difícil, nós vamos ter que ser mais estratégico e vamos ver direitinho qual é o partido que a gente vai concorrer, né, para que não possa dar um tiro no pé. Resumindo, os partidos vão concorrer de forma isolada, né, Beca? Certo. De forma isolada, dona Iná, é o seguinte. Se conta em Brasília? Não, diga assim, o DEM só tem aqui o Renê. Uhum. Então, tem que ter esses 1.600. Tem, dona Iná, pelo seguinte, ó. Quando eu falo 1.600, eu estou falando mais ou menos, que não é exatamente, é 1.500, mas se aproxima de 1.600, né? Aqui na cidade de Marco. Porque o resultado da eleição, dona Iná, é o seguinte. O resultado é o seguinte, ó, na eleição, é bem simples. Você soma o número de votos válidos e divide pelo número de vagas de vereadores, divide por 11, né? Então, o resultado que der, vamos imaginar que dê 1.550 votos, ou seja, a cada 1.550 votos, o partido leva uma vaga. Numa cidade pequena como essa, o que vai acontecer é que vai fazer justiça, né? Porque vai entrar o mais votado. Basicamente vai ser assim. A regra não é essa, entendeu? A regra não é essa. Mas como o município é pequeno e não vai ter uma pluralidade de partidos, como teve na última eleição, aí o que vai acontecer é que vai entrar os mais votados. Exatamente. Como é? Mas aí poderá acontecer o seguinte. Aí é interno, né? Aí é estratégia política partidária mesmo, né? Pronto, vamos aqui. Pessoal, outra novidade que eu trouxe aqui para nós e para a região do Vale do Acaraú é o programa Interleges, presidente. Esse programa é um programa desenvolvido pelo Senado Federal. Inclusive, no passado, a Câmara de Marco já foi privilegiada
né, na primeira vez que chegou computadores aqui, não sei se a dona Mazé recorda, mas segundo o pessoal de lá, foi distribuído computadores para todas as câmaras do Brasil. Logo no início, né, da explosão, né, que não existia computadores nas câmaras, quando passou a existir, no início de tudo, né? Não veio para cada um, mas segundo eles mandaram para a grande maioria das câmaras do Brasil. Inclusive tinha um vereador lá que lembrou, que eles receberam, um vereador antigo. Então assim, a Interleges, ele é um programa 100% patrocinado pelo Senado. Eles oferecem por ano 4 cursos de capacitação para os vereadores. Eles promovem oficinas temáticas. E essas oficinas são justamente para que a gente possa levar o nosso setor jurídico, tá certo? Para que eles possam ser treinados e capacitados para promover a atualização da lei orgânica e do regimento interno. Porque, vez por outra, né, acontecem as emendas na Constituição e muitas vezes a gente demora a atualizar. Por exemplo, aqui eu detectei um erro de antes da ditadura militar, antes da democratização do Brasil, né, que era a possibilidade do presidente da Câmara ter direito de dar voz de prisão, por exemplo, no Israel, tá certo? Isso aí estava previsto ainda no nosso regimento interno, né? Enquanto que de 88 para cá, isso aí é totalmente inválido, né? E foi corrigido, tá certo? Então, muitas atualizações precisam ser por conta das emendas, das mudanças de alguma lei federal que precisa ser inserida, né? Então, eles fazem isso totalmente gratuito. Eles também estão oferecendo, presidente, que aqui eu achei mais interessante, que eles oferecem aqui uns programas de computador, que o programa é chamado SPL 3.1. Esse SPL 3.1, eles vão vir para cá, se for do nosso interesse, e vão fazer um treinamento com as servidoras e servidores. É interessante que venha a região inteira, porque eles vão oferecer para todos, para abranger um número maior de câmaras. E eles vão disponibilizar gratuitamente o portal, esse portal da Câmara, que não sei quanto é que a Câmara paga por mês, mas eu acredito que seja mais de R$1.000, né? Eles vão oferecer gratuitamente, tá certo? O Israel vai aprender a controlar aqui o painel, as meninas vão aprender a controlar o portal, tá certo? E eles vão fazer um treinamento e vão oferecer gratuitamente. Então, estão esperando que a gente encaminhe um ofício para eles agendarem. Eles só pediram 2 contraprestações. Um coffee break, cafezinho, né? E também um local que possa ter pelo menos uns 15 a 20 computadores, para que os servidores possam utilizar esse computador para fazer o treinamento. Então, eu imagino que é uma economia boa, né, que as câmaras da região possam ter anualmente, porque não vão mais precisar pagar esses programas aqui e também o nosso portal. Tem projeto interessantíssimo, né? Inclusive não só em Brasília, né? Na semana passada eu fui lá na SDA, passei o dia lá, andando de secretaria em secretaria, e eu percebi que são oferecidos para os municípios vários programas. Compra de terreno, compra de animais, angariação de tratores, compra de terra sem juros, a fundo quase perdido, construção de cisterna de placa, criação de peixe, criação de galinha, um monte de coisa. Basta que as associações estejam em dias e que enviem projetos para lá. Cada associação, Joãozinho, tem direito de um projeto por ano. Tem um projeto de São José também, não é? Consegue. Inclusive a do Diamante está bem rasinha já. Eu acredito que nos próximos meses vai sair 60 cisternas de placa lá para o Diamante. Joãozinho, é verdade. Eu levei uma pessoa comigo, né, um cidadão lá do Remanso, seu Grijalma, já está praticamente cego. Ele deu umas 50 topadas lá. Eu precisava ficar perto dele para ele não cair. Mas pensa um cara já, né, de 60, 70 anos, que tem a disponibilidade de ir para Fortaleza para buscar coisa, enquanto que um jovem de 18, 19, 20 não tem essa disponibilidade, né? Então, pessoas assim são raras, né?
Então, por conta disso, eu estou aqui protocolando, né, uma indicação. Já conversei com o nosso secretário Júnior, para que ele possa facilitar e até mesmo patrocinar as associações, para que elas possam ficar legalizadas e possam usufruir desses benefícios que são oferecidos pelo governo estadual e pelo governo federal. Ok? Se alguém tiver alguma... Se não, muito obrigado pela atenção de vocês. Não havendo mais nenhum vereador para ir para a tribuna, ordem do dia. Convido o senhor segundo secretário a dar conhecimento ao plenário das matérias que serão discutidas e votadas. Começar a votação, Fredney. Votação. Oi, vai ter votação agora. Tem uma reunião ainda não. Nós temos hoje o da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei 013, de 12 de abril de 2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências. A Comissão de Legislação, o relator, emitiu voto favorável ao projeto e a comissão também foram favoráveis ao voto do relator. É necessário ler o parecer? Então, o parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Conta também recebeu voto favorável do relator e a comissão também foram favoráveis ao voto do senhor relator. As comissões aprovaram por unanimidade o projeto de lei 013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação. O projeto 013 está em discussão. Algum vereador quer discutir? O projeto está em deliberação. Votação iniciada. Projeto aprovado. Votação encerrada. Nós temos o requerimento de número 040, de autoria do senhor vereador José Erasmo Ramos Soares, solicitando urgência para com o reparo da pavimentação da rua São Domingos, situada no distrito de Mucambo, em Marco. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação. O requerimento 040 está em discussão. Vereador Erasmo. Eu queria que... Como é que tá aí? Melhorou aí, Zé? Meu compadre, fui resolver um problema lá no Mucambo, como de fato, vez por outra eu ando para aquela região. E eu fui naquela rua, que se eu não me engano, até a rua que o seu irmão morava, né? E não deu para passar, não tem como passar lá, por conta que o calçamento está afundado lá em 3 locais. E aí não tem como a população ter acesso da rua principal até aquela rua da escola estadual. Então, baseado, né, por conta disso, alguns populares me pararam lá na rua. Vereador, olha para esse negócio aqui e tal. Eu digo, que eu posso fazer um requerimento, levando ao conhecimento do executivo, do secretário de obras, para que ele tome providência. Como de fato, está aqui o requerimento, e eu rogo ao nosso secretário que lá não é problema grave, não é problema sério, é algo
que pode ser resolvido num dia, um dia e meio de serviço. Então eu espero que todos aprovem. Obrigado pela atenção. Vereador João Batista. Eu acho que não vai ter dificuldade, mas nós temos que saber que o nosso município, o município inteiro, está passando por essa crise, vereador Arato, por consequência do inverno que foi muito grande. Mas nós estamos percebendo que o Executivo está agindo e está realizando vários serviços de pavimentação no nosso município. Inclusive aqui no Marco mesmo já teve vários. Estamos resolvendo ali um problema ali em frente àquele antigo clube, né? Que ali tinha mais de 20 anos que vinha naquela situação minando água e a gente não podia nem passar por lá, nem a pé, nem de moto, que ficava sujo, sujava as roupas tudo. E hoje, graças a Deus, está sendo consertado. Eu acredito que no Mucamo não é diferente. Eu não fui lá, mas acredito que essa consequência que o vereador Eraso observou e que a população exigiu dele é de grande necessidade, mas foi uma coisa causada pela quantidade de água, né, que foi absorvida por lá. Então, vereador Eraso, você tem o nosso apoio, viu? Nosso voto é garantido aí. E peço ao prefeito para que agilize e faça de tudo para atender, né, a demanda que o pessoal está exigindo da gente. Obrigado. Mais algum vereador? O requerimento está em deliberação. Votação iniciada. Requerimento aprovado. Votação encerrada. 41, de autoria da senhora vereadora Ina Maria Macedo Osterno, requerendo que seja construído um bueiro na localidade de Várzea Comprida, onde os efeitos da chuva se apresentam mais evidentes, inclusive com a abertura de cratera, ocasionado pela grota que rompe a estrada local. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação. O requerimento está em discussão. Algum vereador quer discutir? O requerimento está em deliberação. Votação iniciada. Requerimento aprovado. Votação encerrada. Requerimento número 042, também de autoria do senhor vereador José Erasmo Ramos Soares, solicitando do Poder Executivo empreendimento de esforço no sentido de providenciar o manejo de água do açude Diamantino 2 para o abastecimento de água para o consumo humano da localidade de Varjota, nesta cidade de Marco. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação. O requerimento está em discussão. Algum vereador Erasmo. Presidente, uma das coisas que mais me deixa inconformado nessa cidade é o fato da gente ter uma riqueza tão grande quanto esse açude, e até o momento a única coisa que ele serve é para pescador, só serve para pescaria ainda, e se o cara não pastora a rede, o pessoal ainda leva as redes deles ainda. Então, um açude desse porte, que tem capacidade de abastecer para consumo humano uma cidade de 50 mil habitantes, ser construído num local tão estratégico, que já sangrou por 2 vezes, que é uma riqueza incalculável, e não ter uma função social, eu acho isso uma coisa ridícula, uma coisa absurda. E com relação à Varjota, eu entendo que já foi aqui apresentado na Câmara um projeto de iniciativa do Executivo, onde ele manifesta o interesse em distribuir água para todo o município, não é? É o cinturão das águas, como o Júnior chama. Mas a gente entende também que um projeto tão ousado como esse, que demanda
uma cifra muito alta em dinheiro, a gente não é criança para não entender que não tem como se fazer da noite para o dia, né? É um projeto que é feito em etapas, e se ele conseguir fazer, eu espero que ele consiga, eu desejo muito isso, porque é para o bem da coletividade, mas a gente sabe que vai ser parcelado, que vai demandar alguns anos. E nós sabemos também que lá na Varjota já existe todo o projeto de distribuição de água por lá. O único problema é que o poço que foi cavado, de onde se extrai a água, é uma água de má qualidade. É uma água que não tem como o ser humano consumir ela diretamente. Se tem um açude próximo, que fica dentro da Varjota praticamente, por que não se fazer um projeto? Que é barato, um projeto que a prefeitura, mesmo com dificuldade, ela tem condição financeira de fazer um projeto e conseguir um recurso para essa obra, que seja feita a encanação de água, um motor não muito caro para fazer essa transposição de água, né, até a localidade, para que ela possa ser tratada e distribuída para a população. Então eu entendo um requerimento desse ser relevante, que a gente está contribuindo, dando boas ideias para o Executivo e que é de grande importância para a população daquela localidade. Eu agradeço pela atenção de vocês. Mais algum vereador? Vereador Iná. Erasmo, é verdade, tudo que você falou. Agora, eu já estive lá, eu não sei bem, porque eu não sou de gravar muito, mas eu fui com uma... É do governo, e nós fomos, a COGÉ, mas eu tenho para mim que não foi a COGÉ. Não sei. FUNASA, né? E eles foram, nós olhamos a Diamantina, nós olhamos Solidão, nós fomos até Várzea Comprida, passamos ali pela Vajota para ver Feijão Brabo, tudo isso. Como você falou, é uma coisa muito demorada mesmo, porque tudo que vem do governo é demorado demais, é licitado, é mais de 1000 coisas, é muita papelada e tudo. Mas isso aí já foi uma coisa feita, mesmo pelo Roger, fui eu, o Tico, a Deônico, esse povo todinho, olhamos tudo isso. Teve essa conversa do cinturão das águas que existe, porque o governo quer que façam isso mesmo, né? Mas tudo é muito demorado. E a água de lá tem 3 poços que funcionam, que tem até como é o nome? O Valdeci, Aldeci, que é o Guaroba, né, que chama. Ele é que está cuidando. O Roger já mandou fazer os registros. Lá tem um cantinho que liga, né, a chave. Uma hora liga aqui para baixo, outra hora liga lá para cima. Então está resolvendo esse caso. É tanto que ele esteve hoje comigo e falou que está tudo ok, né? Estão resolvendo tudo isso. Agora, o problema de ter mesmo um açude lá e que essa água tenha à vontade, né? Era muito bom, mas vai demorar um pouquinho ainda, mas o Roger vai conseguir fazer isso aí. Mas com a FUNASA, né? E que ficou também uma coisa pendente lá, devido àquela queda daquela caixa, ficou uma coisinha que está pendente. E aí, enquanto não regularizar, não tem como ajeitar, porque você sabe que as coisas da prefeitura é assim. Vereador Mas João Batista. parabéns, o requerimento também vale para nós dois, né, Robério? Vale Grande para necessidade, vale para toda a população. Sim, eu digo para nós dois que anda por lá. O requerimento é uma ideia boa, né, que o vereador trouxe para nós, né, observar. Eu não tenho entendimento exato como a dona Iná tem, não. Mas se nós buscar conhecimento aqui dentro dessa Casa Legislativa, nós vamos ver o tamanho da questão que deu na gestão passada a respeito dessa água lá da Vajota. Foi feito muito investimento lá e o resultado zero. Inclusive, nessa época, o nosso amigo Dedé Cordeiro foi um dos caras que fez aquela audiência pública, fez várias coisas aqui dentro, mobilizou até o governo do estado para poder ver se conseguia regulamentar esse negócio lá. Não sei se o meu amigo Berger era secretário na época. Muito complicado. Eu sei que foi feito um investimento danado lá. Foi enterrado cano, foi feito como se fosse ficar tudo realizado. E até aqui nada aconteceu. Segundo o que nós estamos ouvindo aqui, né? Se está precisando de água é porque as águas não chegaram nas casas do povo. Foi feito investimento, eu não tenho entendimento, eu estou falando do que eu sei. Eu sei que o Roger mesmo essa semana falou a respeito de águas aqui na nossa região, né? Nas localidades. E é um empenho que ele está se empenhando bastante, como a dona Iná falou, já falou para mim também. Eu acredito que durante este mandato ele vai conseguir, porque quem pede alcança.
quem pede ganha. O problema Né? que está é da Mas a ideia do vereador Erasmo não é ruim. A ideia dele é maravilhosa. Se pudesse, né? Agora tem que ver, Daniná, se não existe alguma pendência a respeito dessas despesas que foram feitas lá. E plantação de cana, essas coisas aí. Foi gasto muito dinheiro lá. Foi gasto muito dinheiro mesmo. Sei que eu vi aqui o Dedé conversando a respeito, que tinha sido um gasto quase que um prejuízo total, porque estava lá tudo enterrado, mas não tinha avanço nenhum para que a água chegasse até a casa do povo, né? Mas, vereador Erasmo, você está de parabéns pelo seu requerimento e pela sua ideia. Obrigado. Mais algum vereador Rosenberg. Boa noite aos caríssimos colegas vereadores. Boa noite à população presente, que na pessoa do meu caríssimo amigo Joaquim, eu saúdo a todos. Só a título de esclarecimento, colega Joãozinho, Dona Iná sabe o que eu estou dizendo. Na verdade, quando o Dedé Cordeiro falava daqui e dali, era para ajudar aquela população. Porque essa obra é uma obra que data de 2007. Durante o governo Lula, foi liberada 40% do valor da obra, foi aplicado. Lá são 5 localidades que são beneficiadas com essa água. O amigo está enganado. Só para esclarecer, o amigo pega uma moto, um transporte e vai lá na Vajota. Todas as casas da Vajota recebem água encanada. O problema, você não ouviu o que o vereador disse, é que a água do projeto é água do poço. Que no tempo desse projeto não tinha ainda nem o açude de Diamantina, nem projeto. Aí a água não é de boa qualidade, mas a água existe em todas as casas. Os animais de lá não morreram de sede porque tinha essa água. A prefeitura não quebrou de mandar pipa para lá porque tinha essa água. Isso quer dizer que o dinheiro foi aplicado e o resultado está sendo alcançado. Quando o Dedé Cordeiro pedia naquela audiência pública, era porque tinha sido aplicado 40% e estava parado. Porque você não consegue fazer 100% com 40%. Foi comprado, os canos foram enterrados. Do governo Dilma, todinho, ficou sem vir um tostão para ali. Já no final do mandato do governo do Grijalma, do ex-prefeito, foi que ele lá em Brasília conseguiu com o deputado federal que ele tinha apoiado, e inclusive com o senador Nício Oliveira, a liberação do restante do recurso. E a obra está concluída, o que precisa é melhorar. Precisa de captar água do açude diamantino, que é uma água de melhor qualidade. Mas a água existe em todas as casas. Inclusive, o projeto foi para 114 casas, lá é atendido 170 e tantas casas. Já foi resolvido entre a empresa e o prejudicado. Mais algum vereador? Vereador Edilson. Não passar a reunião sem falar, vereador. Meu boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite aqui para o Renê. Um assunto bastante discutido, eu quero parabenizar o novo vereador. Né? É uma localidade que, na verdade, o que o povo lá não aceita, o colega Joãozinho e os demais, é em ver tanta água no Socorro. É tão perto de casa, e os canos, as torneiras tudo nas casas já, que quando o novo vereador falou que tinha sido um grande investimento sem nenhum resultado, isso é falta de visão, é falta de conhecimento, porque toda casa lá tem água. Agora não tem uma água de qualidade, a água dos poços São Saloba, e eles estão vendo um açude muito grande, muita água perto de casa, bem pertinho do abastecimento, que é a caixa d'água, e eles acham que questão de um grito é resolvido, né? Então o que eles cobram da gente é isso, que a gente entre com ação para que venha trazer água do açude, e eles têm água da torneira, né, com bastante, ou seja, com abundância para resolver todos os seus problemas, porque a água do poço é pouca. É só isso. Só isso. Aí o novo coordenador disse que um grande investimento sem nenhum resultado é falta de conhecimento. Só isso, não. Obrigado. Eu passo aqui o trabalho para a minha vice-presidente, para discutir um pouco desse requerimento. Entende, eu sei, entende, eu estou sabendo. E no verão, eu levei isso mesmo por Roger e por secretário a respeito desse açude. Porque quem não tirava água lá do açude, diretamente
para a comunidade. Ele me falou, tanto o secretário como o prefeito, que não ia mexer agora nessa água, porque tem esse projeto dos poços, e estava com problema, estava com inadimplência lá com a prefeitura e com a empresa, então ele não podia mexer nesse projeto para puxar água do açude diretamente para as casas, tinha que ser dos poços. Então ele disse que só ia mexer depois que resolvesse com a Funasa. Depois que a Funasa chegasse e dissesse, rapaz, está resolvido o problema, aí ele ia puxar essa água do açude diretamente para as casas, isolando os poços. Foi o que o prefeito me passou, talvez em novembro, no período do verão. Foi o que ele me passou e o secretário. Na hora que a Funasa resolvesse o problema, ele puxaria a água do açude, diretamente do açude para a caixa d'água. Isso era do Erazar, que eu estou sabendo que foi o que ele me passou. E nós estamos aguardando para resolver, não sei se já foi dito, que eu não perguntei também, mas... E então, o que eu estou sabendo até onde você deixa dessa água é isso aí, sabe? Mas eu posso saber direitinho, vamos ver aí o requerimento do nosso novo vereador, como é que vai se comportar, a resposta que vem de lá para cá, para a gente ver, né? E tem mais algum vereador para discutir? O requerimento está em deliberação. Votação iniciada. Requerimento aprovado. Votação encerrada. Não havendo mais matéria para ser lida, discutida e votada, agradeço a Deus por sua proteção e ao público aqui presente e aos senhores vereadores e vereadoras por suas presenças e convido para a sessão ordinária a realizar-se às 17 horas do dia 27 de maio de 2019. Assim declaro encerrada a presente sessão.